Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar. Sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada, e eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente, diz o Senhor. Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Em resposta a esse vídeo que me mandaram, vou fazer aqui a resposta aqui no YouTube e vou ser bem rápido, ok? Vocês viram aí o cara falando lá Cantarábia, Xúria e etc, e um outro lá traduzindo, né? Meus amados, antes disso, peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no espírito. Os irmãos abram suas Bíblias em Daniel capítulo 5, versículo 24. Na verdade, o capítulo 5 inteiro aqui eu vou resumir. O rei Belsazar estava fazendo uma festa, e para a festa para os 1000 dele, né, dos grandes, e para poder regozijar da vitória sobre Israel, ele mandou pegar as taças que foram pegas no templo de Jerusalém, e ali encheu de vinho e começou a beber ele e o pessoal todo. Contanto, depois desse fato, veio uma mão e começou a escrever, a qual a gente vê no versículo 25 de Daniel 5, escrito Mene Mene Tekel Parsim. Se você for ver, meus amados, essas letras aqui, elas são aramaicas, ok? E se você for pegar os estudos, a Babilônia era os caldeus, e eles falavam neo-aramaico, ou seja, é aquela língua oficial ali da Turquia, né, Síria, Irã, para ali, daquela região ali um pouquinho para a Ásia Menor, ok? E sendo que ali, no reino dos babilônicos, né, dos caldeus, foi colocado diante do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, palavras aramaicas, ou seja, o próprio rei que falava neo-aramaico não entendeu o aramaico. E assim foi apresentado ao rei Belsazar Daniel, que falava hebraico, e não falava também aramaico, ok? Ou seja, para ele foi revelado não só como falar, como também a interpretação, ok? Então, contanto que depois do versículo 27, Daniel, pelo Espírito de Deus, ele discerne, interpreta o que foi escrito em aramaico, ok? Meus amados, desde Gênesis até Apocalipse, não existe em nenhum momento sequer esses lacantarábias. Não existe. A Bíblia não menciona nada. Ou seja, invenção do homem, ok? E mesmo assim, mesmo que exista, não foi mencionado, ok? Não foi mencionado. Então, se não foi mencionado, é invenção. Outra coisa, meus amados, assim, quando Jesus fala, ide, pregai o evangelho em todo o mundo, e também lá em Atos 1, quando Pedro está pregando e desce o poder do Espírito Santo e todo mundo é batizado no Espírito Santo e cada um é achado falando na sua própria língua, aí eu pergunto aos irmãos, como a palavra de Deus foi pregada no mundo? Foi pregada no mundo através da revelação, ou seja, do saber e da interpretação. Outra coisa também é a Bíblia. Como hoje a Bíblia é traduzida em diferentes idiomas, por causa do dom que Deus deu, ok? De dom de línguas e interpretação de línguas.
Os lacantarábios, meus amados, não existe. Eu vou afirmar isso aqui em 1 Coríntios, novamente, capítulo 14. Capítulo 14, e vamos para o versículo 6, que diz o seguinte: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco em outras línguas, ou seja, outros idiomas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, o que eu falo tem que ser traduzido por uma dessas quatro, ok? Por uma dessas quatro, enquadrado no versículo 10, que diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, ou seja, vários tipos de idiomas no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, todos os idiomas do mundo, todos eles têm sentido, têm abecedário. Se você for, por exemplo, para a língua dos índios, né, aqui mesmo do Brasil, você vai ver que existe, os próprios índios que sabem português, eles vão saber traduzir porque tem sentido, ou seja, tem abecedário, tem sentido. Entendeu, meus amados? Então, toda espécie de vozes no mundo, todo idioma no mundo, que está no mundo, tem que ter sentido, tem que fazer sentido, ok? E assim a palavra de Deus foi pregada em todo o mundo, através do poder de Deus, que é o dom de línguas e interpretação de línguas, ok? E os irmãos podem ler aí o capítulo 14 aí, tá? Novamente dizendo, capítulo 13, quando Paulo fala: ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que tine. Isso aqui, meus amados, que Paulo falou, isso aqui não quer dizer que exista a língua dos anjos. Pode até existir, mas não foi mencionado. Se eu falar que existe, estou mentindo, porque não sei, ok? Então, se você, cristão, diz que existe língua dos anjos, você é um mentiroso, ok? Porque você não sabe e a Bíblia não menciona, nem Jesus Cristo menciona, ok? Então, Paulo aqui quis dizer que, mesmo que eu soubesse de tudo, mesmo que eu soubesse se o infinito, se o universo tivesse limite, mesmo que eu soubesse todos os nomes das estrelas e planetas, mesmo que eu soubesse conversar até com tubarão, mesmo se eu fosse o Aquaman, se eu não tivesse amor, de nada disso adiantaria. É isso que Paulo quis dizer, que o amor sobressai mais. O amor é maior do que as coisas, do que você pode saber, do que você pode praticar, ok? Então, o amor sobressai mais ao teu próximo. Esse é o dom da graça de Deus, ok? Então, meus amados, espero que os irmãos tenham entendido, espero que essa foi uma boa resposta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.